Sérgio Prosdóximo é o nosso convidado hoje no Paraná Business. Ele que durante 26 anos presidiu a Refrigeração Paraná, que foi criada pelo pai dele, o grupo Prosdóximo, como também foi conhecido, que mais tarde foi vendido para a Electrolux. Mas o interessante da história é que a partir da venda para a Electrolux do grupo, houve uma continuidade em outros negócios. Hoje são 3 negócios principais derivados dessa sua experiência empresarial. Boa noite. Eu hoje tenho na linha de alimentos a Charlotte, que fabrica pães e torradas. Tenho a Paver Block, que está no ramo de material de construção e de calçamentos agora, principalmente em Curitiba, que está se mudando tudo. E tenho também uma participação na iSolution, que é uma empresa de vendas de ingressos, onde nós achamos que passa a ser um negócio muito interessante. Vamos lá para a primeira, então, que foi a Charlotte, que veio depois daquela fase da venda para a Electrolux, do grupo Refripar. Como é que foi a descoberta desse mercado? E é interessante também lembrar que não é só o produto próprio, vocês também produzem para várias outras marcas os produtos de panificação no Brasil. Naquela ocasião, a Charlotte estava falida. E meu pai tinha, lá atrás, quando eu era menor e trabalhava com ele, mas ele sempre dizia que melhor do que o que ele estava fazendo, que era fazer geladeira, era se preocupar com alimentos e hotéis. Porque alimentos você teria que suprir o mundo, e hotéis é uma coisa que você recebia à vista e pagava a prazo e tinha uma condição de trabalhar bem. Mas quando ele falou nessa questão de alimentos, isso ficou marcado na minha cabeça sempre. Depois veio, na época da Refrigeração Paraná, a conservação de alimentos, que enraizou mais aquela ideia que meu pai tinha falado. O freezer, que era a manutenção dos produtos congelados, a geladeira em si, para aumentar a vida dos produtos, dos alimentos. E ele apresentou o negócio e eu disse, bom, vou experimentar como é que é. Naquela ocasião, fazem mais ou menos 11 anos e meio, a empresa tinha 37 funcionários e faturava R$70 mil. E não tinha um produto de qualidade. Eu sou maníaco por qualidade. E não entendia nada do assunto. Aí eu tinha um conhecido que fornecia pão para a Charlotte e que nós vendíamos. E eu fui conhecê-lo. E gostei do jeitão do cara. Só que ele estava quebrado. E eu disse aqui, ó, Pedro, vamos acertar a tua vida, eu não entendo nada de pão, você vem trabalhar comigo. Ele pensou e acertou. Nós acertamos a vida dele com os débitos que ele tinha e tal. Trouxemos ele para Curitiba, ele assumiu a fábrica, e eram as receitas que eles tinham, que eram as melhores receitas que ele fazia naquela época, já pães integrais. E aí começamos a crescer. Eu com o Pedro nos demos extremamente bem, porque ele também é maníaco por qualidade. Então, nós não tínhamos confronto. Ou era ou não era. Não pode ter um pão mais ou menos, o pão tem que ser bom. Não pode ter uma torrada mais ou menos, ela tem que ser boa. E isso fez nós crescermos. E hoje são várias marcas no Brasil que compram a sua produção. São.
nosso grande cliente é a Wikibold, que é uma empresa de São Paulo, que nós temos algumas exclusividades de produtos desenvolvidos especificamente para eles. Temos a rede Paraty, aqui de Santa Catarina, que é uma rede muito forte e que também fabricamos com a marca deles. Fornecemos com a marca Carrefour e fornecemos ao Walmart com as suas marcas Sentir Bem e Bom Preço. Já fornecemos a outros também, que era a Mabel, de Goiânia, e também a Marilã, da cidade de Marília. Esses dois deixaram de fabricar, então nós estamos com os demais. Em função disso, nós, porque faltava produção, nós tiramos a marca Charlotte do mercado. Então, com a marca Charlotte hoje, nós só temos pães. E as torradas, para nós, inclusive, não entrarmos em confronto com os nossos clientes, nós abandonamos. Significa que ele é um negócio que prospera e muitas vezes a gente compra um produto sem saber que, na verdade, ele é feito aqui mesmo. E exatamente. Pode vir de fora, pode ser uma empresa de São Paulo, uma grande marca, e, na verdade, foi produzido aqui. Não tenha dúvida, é isso que acontece. E como transferir a experiência do setor tão diferente para esse? Porque era um negócio novo no seu caso. Você procurou gente certa, que entendia do negócio. Mas qual foi o seu trabalho desde os 12 anos, na empresa que seu pai tinha criado, e tem um conhecimento grande de administração? O que principalmente faz o diferencial para que a empresa tenha essa recuperação, esse crescimento? Vili, eu sempre investi no material humano. Na Refrigeração Paraná, eu cresci porque, naquela época, se tocava as coisas com muito amadorismo. E não é que eu fosse uma pessoa que entendesse de tudo, mas eu entendia um pouco de cada coisa. Porque era tradicional, naquela época, os filhos dos donos fazerem estágio em cada seção da empresa. E eu fiz. Então você tinha conhecimento, você convivia com o teu pessoal. E eu sempre ouvia o chão de fábrica, porque o chão de fábrica te diz a verdade, desde que você seja maleável a ele. E isso fazia com que eu conversando com eles, eu não tinha o filtro do gerente, do engenheiro, da diretoria. Eu ia direto à fonte e eu revertia o caminho das coisas. Eu, sabendo do problema, eu vinha de cima para baixo. E isso eu passei para cá também e tomei como lição de vida, Billy. Porque você tem que ter a humildade suficiente para aprender com qualquer pessoa. E tinha colaboradores nossos que sabiam muito mais que seu chefe. Agora, por apadrinhamento, por uma causa ou outra, eles não deixavam crescer. E eu modifiquei muito isso. Eu fiz com que, na refrigeração, por exemplo, eu tinha praças dentro da fábrica, onde eu ia, sentava, eu andava na fábrica todos os dias. E a pessoa que estava passando chamava. Fazia ela sentar. Ela fumava, naquela época era permitido fumar, né? Perguntava como é que iam as coisas e tal. E sempre tirava alguma coisa. Ouvir o grupo é fundamental, então. E uma outra coisa que eu fazia muito forte era a assistência social. Que naquela época, hoje a nossa assistência melhorou um pouco, mas continua ruim. Eu tinha uma assistência social muito forte. Nós criamos uma fundação e essa fundação amparava os seus
os nossos colaboradores. Então, nós tínhamos auxílio maternidade, quando a criança nascia ganhava um kit de enxoval, tinha auxílio funeral, tinha auxílio médico para excepcionais, se precisasse, tinha destelhado a casa, a gente prestava o dinheiro para fazer. Então era uma comunidade que eu criei com muito orgulho, sabe, Vili? Eu digo que a nossa empresa era uma família. E eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque quando compramos a Clímax, em São Carlos, que era uma empresa 3 vezes maior que a Refrigeração Paraná, quando eu fui lá, eu passava na fábrica, cumprimentava as pessoas, elas se escondiam. Porque elas não tinham aquele... O diretor era diretor, não era companheiro, não era um grupo, uma família. E eu fui criando certas coisas lá que também melhorou a produtividade. Estou me lembrando agora um fato que foi marcante também em nós, que foi um prêmio assiduidade que eu instituí. A pessoa que não faltasse, não chegasse atrasado durante o ano, no dia 23 de dezembro ganhava um salário. No primeiro ano foram 18, no segundo 70, no terceiro 200 e pouco, no quarto eu tinha 80% da fábrica sem falta. Isso me dava produção, me dava produtividade. Então eu ganhava o salário que eu pagava para eles no final do ano, eu já tinha ganho durante todo o ano. Com a produção. Com a produção. Então são coisas assim que eu fazia que davam certo. Eu alfabetizei, e isso digo eu, sem falsa modéstia, porque nós tínhamos analfabetos na fábrica e depois nós criamos a escola. E eles, depois do trabalho, iam estudar. Chegamos a ter 400 alunos, porque nós abrimos para as famílias também. Então era uma coisa muito bonita de você ver, para você melhorar a vida do seu colaborador. E naquela época, tinha o secretário, era o governo do Requião, tinha o secretário Elias Abrão, que era da educação, ele ia entregar os diplomas para o meu pessoal. Vamos então para o intervalo. Estamos conversando aqui com o Sérgio Prosdóximo, agora com outros empreendimentos. Ele está contando para a gente deste novo trabalho e também da sua experiência empresarial, que já vai aí para quase 60 anos de trabalho. Já voltamos.